Essa semana, a artista Viviane Araújo, então, revelou que está grávida depois da fertilização in vitro. E, obviamente, quando ela revelou isso, veio muito comentário se seriam óvulos dela ou óvulos doados. Ai, gente, eu não sei o que falar agora. Eu só tô muito feliz. Muito, 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 muito. Mais importante do que qualquer carga genética é a felicidade de poder ser mãe. E foi isso que ela falou um pouquinho na entrevista dela. Um sonho de quanto tempo? Sempre quis ser mãe? Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre sonhei assim, sabe? Casar, ter filho. Nunca era uma prioridade, sabe? Eu sempre colocava outras coisas na frente, principalmente o trabalho. Algumas vezes você falou, eu quero engravidar, mas não agora por causa do corpo. Eu colocava isso na frente, né? Do corpo, vou perder um trabalho, sabe? Sempre tive isso. Mas eu acho que no fundo, era porque eu não tinha encontrado a pessoa certa mesmo, entendeu? Quando ela fala isso, na verdade, é inevitável para mim lembrar de todas as pacientes que me procuram, ou melhor, a grande maioria das pacientes que me procuram e que acabam se deparando com uma qualidade de óvulo ruim ou com uma quantidade de óvulo ruim. E sempre vem esse questionamento, né? Eu coloquei prioridades lá atrás na minha vida que não era a maternidade. E isso, né, é a resposta para aquilo que sempre me perguntam: por que a infertilidade é tão frequente nos dias de hoje? E certamente a principal resposta é porque a mulher está deixando para engravidar muito tarde. Mas depois ela acaba remendando, né, essa certa culpa que talvez ela possa sentir por não ter colocado a maternidade em primeiro lugar. E ela diz, no fundo, é porque eu não me sentia pronta, porque eu não tinha encontrado a pessoa certa. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa entender um pouquinho melhor também a nossa culpa e a nossa frustração, às vezes, da gente estar fazendo um tratamento e se deparar com óvulos de qualidade ruim. E quando vem esse sentimento, eu não coloquei isso como uma prioridade lá atrás, que a gente possa se perdoar, né? E que eu acredito realmente que quando a gente toma algumas decisões, a gente também está motivado por aquilo que a gente está vivendo naquele momento. E ela diz isso, né? No fundo, eu acho que eu coloquei outras coisas como prioridade porque eu não tinha encontrado a pessoa certa. Hoje a gente tem como alternativa o congelamento de óvulos, mas quando ela tinha 30, 32 anos, que essa não era uma alternativa eficaz, simplesmente não é hora de ter filhos, eu não vou tentar ter filhos. Mas aí ela encontra uma justificativa. Eu não tinha encontrado a pessoa certa, não era o momento certo. E a gente precisa pensar nisso. Quando a gente vai para um tratamento para engravidar, ou a gente começa a tentar engravidar e não consegue, e vê que o nosso tempo talvez já passou, né? Que a gente já envelheceu, é importante que a gente possa voltar no tempo e tentar entender quais eram as nossas motivações para não ter colocado a maternidade em primeiro lugar e que a gente possa se perdoar, porque a gente só tem ferramentas que podem resolver a nossa situação daqui para frente. Voltar no tempo, infelizmente, não dá e a gente precisa se perdoar, porque não adianta. As nossas motivações e as nossas emoções são diferentes em diferentes etapas da nossa vida. É que eu falei assim, quero parar, quero ser mãe. Já estava na menopausa? Já estava na pré-menopausa. Nesse vídeo, então, a Viviane revelou que ela já estava na menopausa, né? Não menstruava mais, então não tem mais óvulos. E ela revela, então, que ela fez 2 tratamentos. O primeiro com uma doadora, ficaram frustrados. E o segundo, quando a enfermeira telefona e diz, tenho mais uma doadora para ti. E eles pensam e decidem, vamos tentar de novo. A primeira não deu certo. Aí a enfermeira falou assim, não, a gente vai achar outra doadora compatível com você, que não sei o que, começou a correr. Aí, quando foi em dezembro, achei uma doadora pra você e tal. Aí eu conversei com meu marido e falei, não, amor, vamos fazer. Aí eu fiz e deu certo. Tô aqui, grávida. O que eu acho importante? Eu já falei isso por aqui, vou falar de novo. A gente fica com uma falsa ideia ou com uma visão mais fantasiosa de que quando a gente recebe um óvulo de doadora, é certo que a gente vai engravidar. Não tem outra alternativa a não ser engravidar. E a Viviane Araújo está trazendo toda essa situação à tona e eu não posso deixar de elogiar ela
por estar falando isso, não que ela deva alguma coisa, né, que ela precise falar, mas quando ela traz à tona essa realidade, ela esclarece tanta coisa e ela desmistifica tantas coisas, né, sobre a maternidade mais tardia, sobre o fato dela ter decidido que aquele era o melhor momento e não lá atrás, não se culpar por isso, né, ela desmistifica o fato de que nem sempre quando a gente recebe uma doadora, a gente vai engravidar, e isso é por quê? Porque as doadoras são seres humanos, são mulheres, que também podem ter um lote de óvulos que não seja tão bom, também pode ter uma resposta à estimulação que não seja tão boa, e a gente precisa estar preparado para isso, né? Achei super interessante e, assim, esclarecedor, assim, porque trouxe realmente uma verdade que nem sempre a gente quer ouvir. A verdade de que a gente deixou o tempo passar e que a gente vai precisar muitas vezes de óvulo de doadora e que nem sempre na primeira tentativa com óvulo de doadora a gente vai conseguir. E é preciso estar preparado para isso. E o mais lindo desse vídeo, então, dessa entrevista para mim, a alegria, independente de ser um óvulo dela ou ser um óvulo doado. E ela fala no final da entrevista, ela fala, se for menino vai ser Joaquim, que é o nome do vô dele, né? E a gente não sabe se é pai do marido dela ou se é o pai dela, mas essa criança já tem uma família e isso independe de onde veio esse óvulo. Então, se você tá aí, em dúvida se vai partir para uma ovodoação ou se vai continuar tentando com o seu óvulo, se no teu coração disser que é para continuar tentando com o teu óvulo, eu torço para que isso realmente aconteça, mas se no teu coração existe alguma dúvida sobre a ovodoação, tendo em vista aqui do ponto de vista biológico, isso já é praticamente impossível, que essa história possa te mostrar um mundo novo, um mundo de alegria. Ovodoação é vida.